Olá, pessoal. Meu nome é Igor e essa aqui é uma primeira conversa de algo que não sei ainda para onde vai, mas a gente decidiu, eu e a Mari, que está aqui comigo, a gente decidiu testar essa conversa, esse modelo e tornar um pouco pública algumas das conversas que a gente tem feito, que de repente é algo que pode inspirar as pessoas nas suas vidas, nas suas profissões, enfim, no que elas estejam fazendo. Eu sou empreendedor, eu sou de São Paulo, paulistano, do bairro do Butantã, mas atualmente eu vivo na Espanha. E a Mari está em São Paulo, mas a gente se conecta, não só pelo fato da gente ser brasileiro, ser de São Paulo, mas porque a gente se conecta via o origami. E o origami, a Mari vai falar muito melhor do que eu, que é uma arte relacionada ao papel, ele entrou na minha vida quando eu era pequeno. E, de certa forma, recentemente eu conheci a Mari virtualmente, porque não só pela questão da situação em que a gente está, mas pela questão geográfica de distância. Mas eu conheci a Mari fisicamente, virtualmente agora, mas eu conheço a Mari há muito mais tempo. Eu conheço a Mari há 32 anos, quando a minha mãe, quando eu era pequena, ela me deu de presente esse livro aqui, que é da autoria da Mari, que é Origami, a arte e técnica da dobrador do papel, em 1988. E desde então, esse é o livro original da primeira edição. O origami entrou na minha vida e, de certa forma, nunca mais saiu. Eu agora que sou pai de crianças pequenas, enfim, de alguma forma começo a apresentá-los, eu tive essa intencionalidade de não só de praticar com eles origami, mas de ter o apoio e a instrução e a inspiração de uma mestre e decidi entrar em contato com a Mari. E apesar de que no começo ela disse que não ia falar, a gente não ia me dar aula pela internet, a gente não, no final a gente acabou por N razões se conectando de novo e aqui estamos pela internet, né, falando e eu queria rapidamente apresentar a Mari antes de eu contar um pouco mais algumas histórias do origami. Eu acho que a Mari vai poder contar muitas outras. É. Olá, pessoal. Eu sou a Mari. Eu trabalho com origami já há várias décadas, né? Há mais de 4 décadas. Mas para mim foi um prazer conhecer o Igor. Na verdade, a gente começou a se falar esse ano, no começo desse ano, provavelmente. É. E o Igor me procurou, explicando que ele me conheceu através do livro e acabou me descobrindo e mandou um e-mail pedindo se eu podia dar aula para ele via internet. Para mim isso, para mim era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Sempre dei aulas presenciais e sempre valorizei o contato direto com os alunos, né? E então, na época também, como eu estava em atividade, saí de manhã de casa e só voltava à noite, e essa aula teria que ser dada em casa. E à noite eu já tenho os meus afazeres domésticos, essas coisas, e acabei recusando. Mas talvez muito mais pelo medo de usar essa técnica nova, que para mim era totalmente desconhecida. Eu só usava celular para mensagens com os alunos, marcação de horário de aula, desmarcação, mas só nesse sentido, mas nunca pensei em dar aula desse tipo. Aí surgiu a questão do coronavírus, da quarentena, que obrigou a gente a ficar em casa, e acabei cedendo a esse instrumento, né, e essa tecnologia, e que me obrigou a enfrentar de cara com essa situação, e acabei não dando aulas assim virtualmente, mas eu gravei alguns vídeos Uhum. ensinando passo a passo, e esses vídeos eu acabei enviando para os alunos
que acharam interessante, conseguiram acompanhar, e isso durou acho que uns 1 ou 2 meses. E aí eu falei, bom, por que não então, depois do vídeo, tentar dar uma aula mesmo? Uhum. E aí foi aí que entrei em contato novamente com você e falei, vamos tentar, né? E tá. E aí estamos aí, Exatamente. nesses últimos meses, encorajada por você. E diante dessa situação de quarentena, acabei cedendo e para mim foi um desafio, mas eu sou grata até por poder me comunicar desta forma, que para mim eu achava que não servia para mim, que era enviado. É. Não, eu acho que isso que você falou, Mari, eu falo com muitas vezes com empreendedores, enfim, profissionais também de outras áreas. Eu acho que é uma coisa nova para todo mundo, para muita gente, né? Eu acho que mesmo para quem está acostumado estava acostumado a trabalhar de casa e tal, acho que é algo novo. No mundo das artes, eu acho que você é uma pioneira. Eu acho que está sendo, acho que talvez no mundo dos negócios as pessoas estão sendo obrigadas ainda assim a adaptar isso, que já videoconferência é uma coisa que já existe há mais de 20 anos, mas as pessoas não usavam. No mundo das artes, eu acho que é algo novo, é realmente algo novo, até isso, né? Como expor, como criar, como coproduzir. Eu tenho uma amiga da Bósnia que ela começou a fazer arte também pela internet, usando inteligência artificial e também, de certa forma, até usando uma arte virtual sendo criada. Então, o origami ele é extremamente físico, mas acho que, de certa forma, a gente consegue passar isso para muita gente. E aí, um pouco também que eu queria comentar com quem estiver assistindo, um pouco do origami, que eu acho que tem talvez duas formas de ver isso, né? Uma forma que até a gente conversa, né, Mari, sobre isso várias vezes, a gente conversou, é uma forma mais técnica, né, de gente que pega e fala assim, não, eu quero fazer 5 coisas dessa forma e quero aprender, eu acho que é válido, né? Eu parto de um ponto, e acho que a Mari também, que não existe certo e errado, existe só consequências daquilo que a gente faz. É uma coisa muito mais, quero ensinar para os meus filhos a fazer essas 5 coisas, essas 10 coisas, e tudo bem. E tem um outro lado, que tem um lado talvez até mais filosófico, mas que é a origem disso, que eu acho que está na origem de tudo também. Não significa que é melhor ou pior, mas que te conecta de outra forma. Acho que é como a gastronomia, né? Eu quero o esportes, eu quero aprender a fazer esporte. Uma coisa é você ficar só usando a técnica, outra coisa é quando você começa a fazer e ver que aquilo te leva a outros graus de consciência. E, de certa forma, o origami, certamente, para as pessoas que são sérias com relação a entender o que significa, isso tem muito a ver. E aí eu queria, até para começar um pouco a nossa conversa, né, compartilhar uma história que eu compartilhei com você, que aconteceu há 30 anos, essa história, que existe uma figura no origami, e eu acho que a Mari pode falar melhor, que é o tsuru. E o tsuru é esse passarinho aqui, que eu fiz com uma das aulas de WhatsApp da Mari, mas que ele tem um significado, dentre outros, que é um significado de saúde, de paz, enfim, de buscar uma evolução pessoal. E teve uma época que a minha mãe, ela ficou muito doente, e eu só fui criado pela minha mãe, eu não tive pai, fui só criado pela minha mãe. E aí, eu era pequeno, você imagina, então eu tinha lá aquela situação, e aí eu não sabia muito bem o que fazer. Então eu ia com o médico na minha mãe, eu sei que minha mãe estava muito doente, falei, caramba, o que eu posso fazer para ajudar minha mãe, além de, sei lá, tentar fazer um chá e lembrar dos remédios. Eu lembrei que eu tinha lido, né, e tinha ouvido falar de que o tsuru era muito bom, e tinha ouvido falar, não sei aonde, que no Japão, muitas vezes, quando a pessoa se queria melhorar uma situação de uma pessoa doente, a casa as pessoas faziam origami. Você fala assim, tá aí.
a resposta para a minha saúde da minha mãe está aí. Eu vou fazer um monte de origami e vou colocar em volta da cama dela e vou colocar na casa inteira, porque assim ela vai ficar curada rápido. E aí eu tinha um amigo também que gostava de fazer. Eu falei, olha, eu chamei ele e falei assim, Rodrigo, vem aí, vamos fazer origami, porque a minha mãe precisa. Eu e ele ficamos fazendo uma noite inteira, uma tarde inteira, né? Origamis assim, tsurus, desculpa. Especificamente tsuru, a gente ficou fazendo vários. E eu deixei espalhado e contei para minha mãe essa história. E deu certo. De certa forma, deu certo. A minha mãe, ela ficou curada. E aí eu provei várias coisas. Eu provei que eu sabia fazer origami e eu provei que o tsuru realmente ajudava. E essa foi uma coisa que ficou, uma imagem que é viva na minha cabeça, 30 anos depois. E, de certa forma, isso acho que ilustra um pouco o que está por trás disso. Acho que muita gente, nesse momento, está com muita ansiedade, muito preocupado e tal. E aí você percebe que as coisas fundamentais, né, realmente, elas não mudam e elas são... Você tem que ir na essência, né? Tem que ir na essência. É como a comida, como o esporte, como os relacionamentos, qual é a essência das coisas. E a essência é muito básica. Então, certamente, o origami, e essa história que eu conto, ela é bem ilustrativa, ela vai na essência disso, do que é a gente como ser humano. E aí, eu tenho a honra de poder diretamente ter essa inspiração. Eu nem digo que é aprender, porque eu acho que a gente não aprende de ninguém, a gente é inspirado e aprende porque quer. Mas certamente ter essa honra de ter essa inspiração direta da Mestre Mari, e é isso daí que surgiu um pouco essa ideia de compartilhar com vocês, quem estiver vendo, essas conversas. Igor, eu acho assim que tanto eu como o origami são apenas veículos, instrumentos. O que realmente valeu a pena, quer dizer, o que levou a tudo isso foi a sua fé, né, na cura da sua mãe, a perseverança, o amor, né? Eu acho que o amor, a fé são princípios básicos para que as coisas aconteçam e fluam, né? Então, eu não me considero mestre, eu considero mestre os meus mestres de origami, pessoas com as quais eu convivi por algum tempo no Japão, e foram pessoas que me ensinaram muito mais além das dobras do papel, e considero mestres também os meus alunos, né? Porque ambos me ensinam muita coisa. Então, são dois caminhos, assim, dois mestres que eu tenho e que sou muito grata por isso mesmo, né? E é isso. Eu acho que o caminho é esse, enxergar em tudo, não só no origami, mas como você disse, nos esportes, nas artes em geral, é o que vem por trás, não só a parte técnica, o lutar, o fazer, o dobrar, mas a filosofia que tem por trás de tudo isso, Exato, o exato. que isso acarreta e o que isso, essa filosofia traz de bem para o nosso dia a dia, né? É. E uma coisa que eu tenho lido, estudado muito nos últimos anos, e eu acho que a gente vive muito num mundo de prescrição, né? De tipo, se você fizer isso, você vai ter isso, se você fizer isso, vai ter. E as pessoas ficam viciadas nisso, né? É quase como todo mundo buscando, eu tenho que fazer isso para conseguir isso. E o que a gente está falando é uma coisa diferente. A gente está falando de algo que é de liberdade total absoluta, de né, como é que uma arte ou uma exposição a algo, realmente, se você tem esse interesse, essa seriedade, como isso transforma várias coisas na tua vida, né? E eu acho que, no fundo, a arte, ela é algo que todo mundo quer.
É a verdade, todo mundo quer acessar. Por isso que a gente nunca fica indiferente à arte, né? Não gostei daquele quadro modernista, achei uma droga. Ok, tudo bem, gerou algo em você. Ou adorei esse quadro do Picasso. Ok, gerou algo em você que não vai gerar na pessoa do lado, não importa, o importante é que gera. Mas quando você vai um passo além, né, de entender quem é o ser humano que fez aquela arte, o DNA, não o DNA físico, mas o DNA desse universo que é a pessoa, você começa a entender a sutileza das coisas. Você me falou uma coisa que já entrou, já está dentro, já agora ficou no meu cérebro, que um dia né, estava começando a dobrar, e você falou assim, olha, o papel ele te fala como ele vai ser, né, quase como ele quer ser dobrado, né? E tem muita coisa nessa frase aí, se, né, quem está prestando um pouco mais de atenção ou quem já decidiu cozinhar alguma vez na vida sabe exatamente o que a Mari quis dizer com isso, quando ela falou isso para mim. Não é que, né, não é que sai porque você sabe ou não sabe, ele se deixa, e se deixa pelo grau de atenção e seriedade, né? É a diferença entre uma pessoa que, vou usar o esporte de novo como, sei lá, gastronomia, vai. Por que você tem lá o 3 estrelas Michelin e você tem o bar do lado? Qual a diferença? É comida, a mesma. Os ingredientes são os mesmos, mas como é que a sensibilidade de um cozinheiro deixou que levasse aquele ovo, virasse algo que a sensibilidade do outro não levou? Então, o origami é perfeito como ilustração disso que é uma verdade universal. É uma verdade universal. As coisas se deixam dobrar. Você não dobra nada. Você pode ser o caminho para aquilo acontecer, mas não sei, Mário, você tem algo assim que você queira compartilhar nesse sentido? Alguma história, alguma coisa que também que fale um pouco disso? Na verdade, assim, são muitas histórias, assim, cada mestre, na verdade, tem, ele, numa conversa, ele solta algo, assim, que realmente é uma coisa que fica na gente. Eu lembro que um dos professores, acho que foi o Toyoaki Kawai, ele falava assim que antes de qualquer pessoa aprender a fazer origami, dobrar alguma coisa, essa pessoa tem que ser um bom observador, Uhum, observar tudo que está à sua volta, principalmente a natureza. uhum, Olhar como uma flor quando é um botão, quando ela se abre, como um passarinho bate as asas, tudo que está à sua volta você tem que observar. E a partir da observação é que você capta a essência das coisas e é possível que você depois transmita no papel que você vai dobrar. Então, se a pessoa nunca presta atenção como é que a borboleta bate as asas, como uhum, ela voa, né? Não observa as coisas que são tão simples que estão à nossa volta, como é que ela vai conseguir interpretar no origami? Ela pode uhum, ficar perfeitamente, tecnicamente perfeita, mas vai faltar um pouquinho daquela essência. aham, Então, às vezes, você vê uns trabalhos do Akira Yoshizawa, que é um mestre dos mestres, aham, os trabalhos dele são algo, assim, você olha, é incrível, tem uma forma orgânica, uma coisa assim, uhum. que extrapola as A dobras. técnica. Isso. Aí você faz, conforme está no livro dele, as dobraduras, e você compara o seu com o dele, e vê que há uma diferença muito grande entre um e o outro. É que lá no dele, com certeza, tem essa essência que ele capta, que as mãos vão modelando o papel. E provavelmente, além das mãos, ele tem todo o respeito pelo papel. E às vezes a gente, quando não dá certo, a gente
quer forçar a barra, então o que acontece? A gente rasga o papel, amassa o Uhum. papel, e no caso dele, eu acho que existe uma harmonia, uma sincronicidade entre as mãos, a ação e o papel. Então, acho que esse respeito mútuo que se tem é muito importante. E eu lembro até de uma aula que eu fiz com ele, em que os alunos dele já tinham 30 anos de estudo com o mestre Uhum. Yoshikawa, e eu estava assistindo a aula dele e o pessoal usava luvas brancas para cortar o papel, porque eles usavam muito washi, papel artesanal japonês, Aham. e para cortar, para não prejudicar o papel com a oleosidade dos dedos, das mãos, eles usavam luva Uhum. e cortavam com estilete. Só que um desses alunos cortou assim a mais do que deveria, então desperdiçou o papel, porque o papel artesanal tem umas bordas assim, não Aham. fica curtinho, né? E aí o mestre Yoshizawa deu uma bronca nele, ficou muito bravo. Mas como você usa a desperdiçar esse material? Olha Você só. não vê que tem um artista que criou esse papel, você Uhum. tem que ter mais cuidado. E eu fiquei assim, nossa, mas foi só uns 2 milímetros, mas o que é isso, né? E ele leva tanta bronca assim por causa disso. Aí no finzinho da aula eu fui conversar com esse senhor que levou bronca, e ele falou assim, eu falei, nossa, o senhor ficou chateado, né? Porque não era motivo para ele ficar tão bravo assim. Uhum. Eu falei assim, não, Mari, eu até sou grato, porque se ele deu bronca é porque eu posso melhorar, né? Porque eu posso tomar mais cuidado mais daqui para frente e tal. E ele, em vez de estar com raiva, ele estava agradecido. Então, Agradecido. para mim, assim, são coisas completamente diferentes do que eu estava acostumada, né? Então, são essas pequenas coisas que eles acabam passando para que a gente vê que não é só dobrar papel, é só técnica, né? Tem muitas coisas além disso para a gente aprender. Acho que o origami é um veículo, é um instrumento, Sem dúvida. né? Não, e esses 2 milímetros do mestre talvez é o que explica, né, esse olhar, essa sensibilidade, né, que no final se transparece, transpassa ali, transpassa para a obra. Uhum. É uma grande história, eu acho que é um grande ensinamento e eu acho que essa conversa a gente pode, se você topar, a gente pode ter várias dessas, Ah, Mari. lógico, com certeza, vai ser muito prazeroso para mim e eu acho que os ensinamentos que eu tive, além das dobras de papel, são muito importantes, pelo menos para mim, porque o origami acabou virando uma filosofia de vida e guardar isso só para mim, eu acho que, vamos dizer, é um desperdício. Então, eu acho que isso eu tento passar nas aulas, as pessoas que foram meus alunos sabem disso, eu sempre conto Uhum, histórias dentro uhum. das aulas de origami. Então, se eu puder compartilhar isso com mais pessoas, realmente seria bastante prazeroso para mim. Podemos sim, podemos continuar sim. Então tá bom. Vamos continuar. Como é o primeiro, não sei, a gente não tem nada estruturado, então a gente espera que, se você está assistindo, que você possa talvez compartilhar isso com alguém que vá talvez se inspirar um pouco com essa conversa que a gente teve. O único requisito talvez seja saber falar, ouvir, entender português. Então, então tá. Então, tchau, Mari, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado.